Que Deus continue te abençoando grandemente, missionário Miguel Bermudes Marim, e a todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sexta-feira, 9 de dezembro deste ano 2022. Uma saudação também ao reverendo Christian Jessen, que está fazendo aniversário no dia de hoje, e todos que estão fazendo aniversário também neste dia e durante este mês também. Que Deus os abençoe grandemente. Para essa ocasião nós temos o tema: o mistério da transformação e o arrebatamento dos escolhidos de Deus. Ele usou a escritura de Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E ele coloca ali a escritura de Apocalipse 11, do 3 ao 7, Apocalipse 7, versículo 2, Apocalipse 10, do 1 ao 11, e Apocalipse 19, do 11 ao 21. E também, no princípio da Escritura, ele escreve Salmo 17, e quero ler esse Salmo, desse versículo 15, do capítulo 17 dos Salmos, diz, Salmo capítulo 17, versículo 15: Quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Ou seja, essa semelhança do corpo glorificado. Podem sentar, por favor. Na mensagem, ao cair a tarde, haverá luz, pregado sábado 23 de maio de 2009, em Cali, Colômbia, diz nosso irmão William Soto. Esse mistério da primeira vinda de Cristo foi aberto lá por São Pedro no dia de Pentecoste, e milhões estiveram entrando ao corpo místico de Cristo, recebendo a salvação e vida eterna, obtendo a redenção. Mas agora nos falta a redenção do corpo. Já recebemos a redenção espiritual e obtivemos o corpo angelical, corpo teofânico, mas nos falta o corpo físico glorificado, o corpo físico eterno, sem o qual não podemos ir ao rapto, não podemos ir à ceia das bodas do Cordeiro. E essa fé de rapto nos diz no livro dos selos, na página 104, embaixo diz: ao fim da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nessa noite para mostrar, devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos. Correto. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para preparar a noiva, aparelhar a noiva para ter a fé de rapto. E ele escreve: os 7 trovões dão a fé de rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar. Porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde está isso escrito. E também escreve aí fé de rapto. Já é na página 105.
no livro de Citações, na página 54, parágrafo 465, dice Enoque, quem creu em Deus, tanto até o ponto que quando ele deu um passeio pela tarde com ele, cansado de estar na terra, e foi à casa com ele. Pode ser que eu não tenha esse tipo de fé. E ele escreve fé de rapto. Mas eu nunca me levantarei na via de outro que tem esse tipo de fé. E ele escreve fé de rapto. Eu estarei agradecido com Deus por outro que possa dar um passeio pela tarde e não ter que morrer e ir direto para cima com ele. Eu gostaria de ter essa fé. E escreve novamente em cima fé de rapto. Espero tê-la ao fim do caminho, ou antes desse tempo, se eu posso. E volta a escrever ali fé de rapto. E escreve Enoque a tinha. Em cima tinha escrito ali onde diz, ao lado Enoque tinha. Aí se vê que escreve a fé de rapto, mas está cortado. Diz a tinha Enoque. E também escreve Enoque com fé de rapto. E também escreve a parte fazendo referência de onde ele diz que não me pararia, não me levantaria, não estaria em pé. Na via de outro, ele escreve não estaria em pé diante de e reticências. Veja as escrituras que ele coloca aqui, o qual já sabemos quais são. Ou seja, agora ao dizer vocês vão saber quem é esse outro que o irmão Branham ali está dizendo que não pararia, ou seja, não ocuparia essa posição desse. Vejam, ele escreve Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Apocalipse 7, 11, as duas oliveiras. Apocalipse 7, do 1 ao 17, o anjo com selo, para selar os 144 mil. Apocalipse 10, de 1 a 11, o anjo com o livro na mão. Apocalipse 5. Apocalipse 8. Apocalipse 6, do 1 ao 16. Apocalipse 6 é o sexto selo. E ele escreve do 1 ao 16. Ou seja, seria aí todo esse capítulo da abertura dos selos. Mas aí está também, inclui também aí o sexto selo. Vejam todas essas escrituras ao qual ele faz referência nessa pequena porção, toda a revelação que ele está nos dando aí, e depois meditando em seus lares, podem repassar com todos esses escritos e as escrituras, e nos dá um quadro claro do que o escolhido de Deus, assim como Enoque tinha fé de rapto, todo escolhido de Deus que o recebe vai caminhar nesses últimos dias neste planeta Terra com Deus em seu programa e vai ser raptado. Tipo perfeito dos que farão rapto. E isso vão receber aqueles que estarão escutando, aquele que está dando a fé de rapto. E aí estão as escrituras. Continua dizendo
Diz nosso irmão William, continua dizendo nessa mensagem: ao cair a tarde haverá luz. Diz, para obtê-lo, nós temos que ter a fé de rapto, ou seja, a fé para ser transformados e raptados, que gira ao redor da vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Gira ao redor do sétimo selo, que é a vinda do Senhor. Sétimo selo, aí uma das escrituras era Apocalipse 8. Selo que tem que ser aberto e identificado com a vinda do Senhor. Na mensagem, quem é este? Melquisedeque. Página 36. Nos diz o reverendo William Branham, esse Melquisedeque foi em carne. Escreve Melquisedeque é igual a Elohim. Se apresentou em um corpo humano e então, mais tarde, ele se fez carne. E agora, esta noite, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vocês creem? Ele escreve carne. Quem é este Melquisedeque, então? Quem é o mesmo ontem, nunca teve pai, nunca teve mãe, ele nunca teve princípio de dias nem fim de vida. Ele se encontrou com Abraão. E que tipo de sinal ele executou? Então, quando ele se fez carne, ele disse que havia de repetir outra vez pouco antes do tempo do fim. Vocês creem isso? Eu creio. Vamos orar. Querido Deus, creio nas Escrituras, que tu disseste que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sinceramente, meu coração, Senhor, eu sei que algo está por acontecer. Não posso identificá-lo estritamente, tenho medo de dizer qualquer coisa. Senhor, tu conheces o coração de teu servo. E ele escreve, Melquisedeque hoje, e também escreve identificá-lo hoje. Melquisedeque é igual a Elias e Moisés. E recordem que isso foi pregado 21 de fevereiro de 1965, e ele já conhecia, porque ele viu abrir até onde viu, ou seja, que ele chegou a ver e olhar o que era, mas foi proibido falar, revelar neste tempo. Não era o tempo para falá-lo. Ele disse, João, não escrevas, porque tropeçariam com isso. Deixe passar. Ele não podia falar certas coisas nesse momento porque causaria tropeço para a igreja nesse tempo. E também não era o grupo que ia fazer o rapto, tinha que ser o grupo de pedra angular. Quantas vezes através das eras, quando tu enviaste coisas, as pessoas falham em recebê-las. O homem está louvando a Deus constantemente pelo que fez e dizendo que grandes coisas ele vai fazer, mas ignorando o que ele está fazendo. Assim foi pela era, através da era. E escreve, as pessoas louvam a Deus pelo que fez e pelo que fará, mas ignoram o que está fazendo.
Continua dizendo, na mensagem que estamos lendo, esse é o mistério do sétimo selo, a vinda do Senhor. E tem que ser identificada a vinda do Senhor, do anjo do pacto, com esse sétimo selo. E essa identificação ser escutada e recebida pelas pessoas dá fé para a transformação dos seus corpos. O que é que dá fé às pessoas para receber a transformação de seus corpos? A identificação do sétimo selo. Na mensagem Cristo, identificado Ele mesmo, na página 9, dessa mensagem diz... Agora, meu tema do texto para essa noite é: Cristo é identificado Ele mesmo. Vamos ler um pouquinho antes. Para ler essa parte aqui, vejam. Diz agora, um parágrafo antes, na mesma página 9. Agora, especialmente quero que escutem, se o tempo termina e seja somente tão reverente como é possível, especialmente quando estamos falando, porque se não capta as palavras que temos que colocar a cada noite, então você vem à plataforma sem saber ao que você vem. Me entendem? Tem que vir com um entendimento, e essa é a maneira que Cristo quer que nós venhamos. E se reticências? Tem que ter fé no que está fazendo. Senão, você somente vai inseguro. Eu espero, isso nunca acontecerá. Não pode acontecer. Você não pode ter fé se você vai assim. Você deve fazer o que está fazendo com profundidade e saber que isso vai acontecer. Então, você é positivo. E depois isso vai acontecer. E ele escreve: Pedro se afundava, perdeu a fé na palavra de Cristo. Ou seja, na palavra de quem estava cumprindo ali a vinda do Senhor. Agora, recordem, nosso texto é que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, meu tema do texto para essa noite é: Cristo é identificado Ele mesmo em todas as gerações. Agora, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E queremos saber como Ele poderia, como nós o reconheceríamos. Se Ele está aqui justo como Ele esteve em qualquer outro tempo, então gostaríamos de saber como Ele é reconhecido entre nós. E ele escreve como tem que se identificar hoje, e ele mesmo faz a resposta, cumprindo sua palavra prometida. Será cumprindo a palavra de promessa para a igreja. Eras, páginas 187, 188 e 189, nos fala aí dessa palavra de promessa para a noiva, e é identificado hoje pelo que estará cumprindo nas promessas que Deus fez para a sua igreja no meio da igreja noiva deste tempo final, o qual é trazer a fé de rapto e cumprir essa etapa final da terceira etapa, onde foi mostrado ao reverendo William Branham tudo o que estava ocorrendo nessa visão, que já era uma atividade de tantas que estavam ocorrendo nesses dias. Ou seja, que já era como a parte culminante ou a parte quando se chega a algo que é o clímax, dizem, ou o topo de algo, de todo o trabalho, é como algo o mais grandioso, vamos dizer, de tudo que vinha ocorrendo. Isso é como
a parte mais importante, porque note que o anjo levou justamente a essa etapa, para que ele visse tudo que esteve ocorrendo e o momento também em que eles desciam ao quartinho, ou seja, que já era parte final do que vinha sendo feito e entrar a outra fase e a outra etapa do cumprimento da terceira etapa nessa fase, nesse momento. Que são fases que estão se cumprindo à medida que vai passando os dias e os meses, tudo vai se cumprindo e está se cumprindo ao pé da letra. Não falhou em nada o que esteve ocorrendo no cumprimento da visão da carpa. Tudo vai muito bem. E essas são boas notícias para todo o povo de Deus. Tudo vai caminhando conforme ao programa divino. Continua dizendo o nosso irmão William aqui, nessa mensagem que estamos lendo, ao cair a tarde haverá luz. Por isso é que em eras passadas, mesmo que os mensageiros foram pessoas santas que podiam obter bênçãos de Deus, a bênção da transformação em rapto, não podiam obtê-la. Por quê? Porque tinham que ter a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda do Senhor, da vinda do Senhor à sua igreja no último dia, e a obra que o Senhor estaria fazendo para produzir essa fé e produzir essa transformação aos nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo. Na mensagem que farei com Jesus chamado Cristo, nos diz na página 45, página 44 embaixo diz: então, aqueles que provaram o outro plano de Pilatos de se desfazer dele, passando a alguém mais, reticências. Pilatos disse: agora, sabem de uma coisa? Simplesmente tirarei das minhas mãos. Com essa água, o tirarei das minhas mãos. Assim que, simplesmente eu tenho que fazer algo com ele. O que farei? O enviarei aos escritórios centrais com o bispo. Isso é o que eles tentam fazer hoje, vem? Eles o enviaram ao César. Isso não tirou das mãos de Pilato, nem das mãos de nenhum outro. Que fez? O rebotou. Volta novamente ao indivíduo. Você diz: bom, agora eu faria. Eu aceitaria se minha denominação aceitasse. Sua denominação está no concílio de igrejas condenada. E escreve: a denominação está condenada. Como eles vão recebê-lo? Volta novamente para você. Não é o que diga a sua denominação, é o que você diz. Eles o rejeitaram. Agora, o que você vai fazer com ele? Esse é o próximo, vê? Isso não tira das suas mãos. Ele está plenamente vindicado. Ele está plenamente identificado. A palavra dessa hora. A promessa dessa hora. E escreve Elias e Moisés e Elias. Não a promessa da hora de Lutero. Isso foi naquele então. Aquela foi a palavra da era do reformador. Como todos vocês que ouviram 7 selos. Quando a era do reformador saiu, a besta com a cara de homem, a organização fez sua entrada, mas esse é o rosto
de águia, a besta que saiu para fazer a batalha de hoje. E quem se atreveria a dizer que não era a palavra inspirada de Deus? Quando ele predisse aqui e nos enviou ao Arizona e trouxe aqui de novo, até com a ciência e com tudo demais, e provou que era assim. Este livro que já está aberto, isso é correto. Só esperando para que o sétimo selo seja identificado com a vinda de Cristo. E ele escreve: sétimo selo é igual à vinda do Senhor. Bem, ele está em suas mãos. Você tem que fazer algo com ele. Não tire ele. Sim, Senhor. Nessa categoria eu gostaria de dizer, passar a alguém mais. Se minha denominação aceitasse, irmão Branham, eu aceitaria. E escreve, alguns dizem, 2 pontos. Se minha denominação aceitasse, eu aceitaria. Mas veja, minha mãe pertenceu a essa igreja. Ela viveu na sua era. Isso não é você. É com você agora. Veja do que ela teve que sair para ser o que ela foi. E você? Veja, bem, veja, você diz, minha mãe foi pentecostal, ela fez até que saiu da organização. Mas eu estou tentando falar com você agora. E você? Vê? Nessa categoria encontramos muito dos educados. Agora, eu sei que vou ferir sentimentos aqui, mas eu não faço intencionalmente. Se fizer, então, eu deveria estar no altar me arrependendo. Eu estou dizendo isto em amor divino. E tudo isso, recordem que é um reflexo do que, no fim do tempo, estaria ocorrendo em nosso tempo, o qual se percorre também as 7 etapas. Que você fará? Porque tudo é individual. Você com Deus. Continua dizendo aqui. Quando Cristo se levantar do trono do Pai, aí ele já estará como leão da tribo de Judá, e em sua manifestação final é onde ele muda de cordeiro a leão. Aí é onde ele muda, faz a mudança, e faz a mudança da luz da dispensação da graça à luz da dispensação do reino. Recordem que os mensageiros são chamados estrelas, mas no fim do tempo é o pleno sol, porque é sua vinda. Aí é onde, e estrelas significam mensageiros. Aí é onde faz a mudança, e aí é onde virá também a mudança para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois, para se tornar ao povo hebreu que dirá, este é quem nós estamos esperando. E mais adiante, nessa mesma mensagem, diz nosso irmão William, agora, muitas pessoas pensam, dizem, haverá um recolhimento da noiva, a noiva vai ser recolhida e todas essas coisas. Mas vamos ver se posso ter aqui também a era da pedra angular, é chamada a era da noiva. Isso encontra na página 170, parágrafo 1519, vamos ler ali. Página 170, um momentinho. Parágrafo 1519. Onde diz, não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era, já em outra era. Não vivemos numa era metodista, vivemos em outra era. Vivemos aqui em cima na era da noiva, chamando fora a igreja e juntando-a para o rapto. E ele escreve, não vivemos numa era pentecostal. E desenha aí uma pedra angular
onde diz outra era, e aí faz uma flecha para a pedra angular. E na mensagem Por que clamas? Fala, nos diz na página 10, 10 e 11 diz: como sabemos agora, como me perguntou o homem alguns minutos sobre a vinda e do rapto, sabemos que vivemos o tempo. O tempo do rapto está à mão. Estamos buscando uma fé de rapto que junte a igreja e dê alguma força sobrenatural que possa mudar estes corpos nos quais vivemos. Vejam que há um recolhimento, ainda ali nessa era, nessa etapa. Quando vemos um Deus que pode levantar o morto do chão ou lá de fora no pátio e volta à vida novamente e apresenta diante de nós. Quando vemos um Deus que pode tirar um câncer que comeu um homem e o converteu numa sombra, e o levanta e o converte num homem forte e saudável, isso deve dar fé de rapto ao povo. Quando essa luz iluminar desde o céu, e ele escreve a segunda vinda aberta na era celestial, e a trombeta soar, ou seja, a segunda vinda aberta é o conhecimento do que é a segunda vinda do Senhor, a revelação do mistério da sua segunda vinda. E a trombeta soar, o corpo de Cristo será reunido. Rapidamente, em um momento, será mudado e levado ao céu. E ele escreve, quando a luz iluminar, fé de rapto. E desenha uma pedra angular e as eras. E escreve Mateus 24, 31. E 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, do 14 ao 17, e 1 aos Coríntios 15, 51 a 54. Se acontecerá algo assim, em nossa escola de teologia nunca poderão produzir isso. No entanto, intelectualmente estão bem. Mas você tem que encontrar a luz, e escreve pilar de fogo. Você tem que encontrar esse algo. Onde foi que foi vista essa luz? Que diz, vocês veem essa luz na fotografia, que foi quando fotografou, que desceu para o quartinho, que é o pilar de fogo, entrando no quartinho ali, ou pousando ali e entrando ali. Vejam onde está essa luz, esse pilar de fogo, em uma grande carpa catedral. E, ao identificar onde está o pilar de fogo, aí estamos identificando as promessas. Estamos identificando tudo o que vamos receber. Porque no pilar de fogo está tudo. Está a nossa terra prometida do novo corpo. Está a ceia das bodas do Cordeiro. Está o milênio, está a eternidade. Está tudo ali. Porque quem está ali é nada mais e nada menos que Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso, ao identificar e nos encontrar com essa luz, aí temos tudo. Você tem que encontrar esse algo. E desenha uma pedra angular. E as eras. E aí estava Moisés baseando o seu grande chamado na palavra, e foi grande, até que um dia ele encontrou essa luz, e a mesmíssima palavra lhe falou. Então, porque Deus é a palavra. Vejam, a mesmíssima palavra lhe falou. Por isso,
da chama dessa sarça ardendo quando disse: Moisés, Moisés. Então, tomou sua unção, recebeu sua unção, essa unção que ele tinha por dentro, em seu interior. O intelecto que cria a fé, que estava baseada em sua crença em Deus, que o separou de sua mãe. Agora, quando ele chega à presença dessa luz, foi ungido. E ele escreve a palavra, falou a Moisés. E também escreve: a vara é igual à palavra criadora. Vamos continuar um pouquinho mais abaixo aqui. Que unção. E foi comissionado. Agora sabemos que intelectualmente ele tinha ouvido sua mãe. Ele sabia o que ia acontecer e sabia que ele estava vivendo nesse dia. Mas aqui ele percebeu que era um fracasso. Portanto, ele sua fé podia ter caído um pouco, mas depois, quando chegou diante da sarça, Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo e lembrei de minha promessa que fiz a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e agora vim. Eu, pronome pessoal, eu vim para libertá-los agora, e agora somente acrescento-se: Deus me perdoe se sou sacrílego. Eu não posso trabalhar na terra a não ser através do homem. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E eu somente me declaro quando encontro um homem. E ele escreve: Moisés, e escolhi a ti. E estou te enviando para que desça e os tires. Escrito está: estou enviando Moisés, vem, agora estarei com tua boca. E eu, tome essa vara, e escreve a palavra. Continua dizendo. Agora, nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo, agora se perguntam muito: como será que vai ser recolhida a igreja noiva? Há uma forma que tem que ser recolhida e preparada para a sua transformação. E não pode ser em outra forma, pois tem que ser na forma de Deus. E a noiva tem que estar unida. Tem que estar como estavam no dia de Pentecoste, unânimes, juntos, unânimes, tem que estar em uma era. Lá foi no aposento alto. E aqui tem que estar no aposento alto da igreja, que é a era da pedra angular, a parte mais alta. E tem que estar unânimes. E o que será? O que os unirá, os juntará e os colocará aí? Diz a página 116, parágrafo 1022. E nos últimos dias, como nos foi dito, assim como foi nos dias de Sodoma, a noiva se unirá pela palavra de Deus, tornada manifesta em carne. Vamos ver aqui. No livro de citações, essa partezinha aí, a 1022, onde ele escreve nessa citação: a noiva se unirá pela palavra encarnada. Isso escreve embaixo, mas na parte onde diz: a noiva se unirá pela palavra de Deus, tornada manifestada na carne, aí em cima dessa linha ele escreve: encarnada em um profeta. E passamos à página 111. Parágrafo 975,
diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que toda espada de dois fios e que alcança até partir a alma e até o espírito e as conjunturas e a medula e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Pense, assim é a palavra de Deus. Discerne as intenções do coração. A palavra encarnada. Aleluia. A palavra materiais e escriturais, tudo perfeito, materiais e escriturais, tudo perfeito para trazer a vocês uma fé perfeita para um rapto perfeito. E ele escreve: a palavra em carne traz a fé perfeita, fé de rapto. E desenha uma pirâmide de Azeras e uma estrela de Davi. Continua dizendo: o que unirá a igreja será a palavra manifestada em carne. Não é o que opinar uma pessoa ou o que opinar outra, mas a palavra encarnada será a que juntará, unirá a igreja. Ou seja, que se é a palavra encarnada que unirá a igreja, pois tem que haver uma manifestação de Deus em carne para fazer este trabalho, porque, como estávamos há uns 3 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, não estávamos ainda unânimes. E como estávamos ontem, ainda, e como estamos hoje, ainda não. Mas vamos chegando. Está sendo feito este trabalho. Mas se está sendo feito este trabalho, tem que ser sob essa manifestação em carne. Não pode ser de outra maneira. Não vamos esperar a chegar esse momento de rapto, para então, nesse mesmo dia de rapto, nos colocar tudo de acordo. Isso não funciona assim. É um período de tempo como o povo hebreu passou pelo deserto. Deuteronômio 8. Para te afligir, para te provar, para saber o que havia em teu coração. Vem? Todo este tempo tem um grande propósito no plano divino e no programa divino. Não é o que opina uma pessoa ou o que opinar outra, mas a palavra encarnada será a que juntará, unirá a igreja. E podem conseguir em outros lugares mais informação sobre tudo o que estará acontecendo neste tempo final. E aí cita a 1026 do livro de citações da página 116. Este livro já está aberto. Isso é certo. Somente esperando o 7º selo que seja identificado com a vinda de Cristo. Vamos ver ali. Estivemos ali nessa página. E ele aí escreve nesse parágrafo, escreve o 7º selo, ou seja, escreve 7º selo é igual à vinda do Senhor. 2 pontos, Elias e Moisés. Continua dizendo, isso é o que foi dito. E a igreja noiva se torna a palavra à medida que recebe a palavra, recebe e se encarna essa palavra nela. Se encarna a palavra da 5ª era de Lutero à medida que recebeu a mensagem de Deus através de Lutero. E assim de era em era. Assim se encarnará a palavra do nosso tempo em cada crente em Cristo no último dia. Na página 80 do livro de citações, parágrafo 683 diz: eu recordo, ele desceu ali, nessa
luz grande em pé lá na base do rio, 1933, em junho, quando ele disse, assim como João Batista foi enviado adiante e precursou a primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem para o mundo para precursar a segunda vinda de Cristo. E ao redor do mundo e as luzes do avivamento tinham sido edificadas por 15 anos em quase cada montanha, cura divina através do mundo e o poder e restauração. E agora, eu creio que ela está pronta para golpear pegar essa culminação final. E escreve Quinto Elias. Mais além, para trazer à frente uma fé que raptará a igreja em glória. E ela descansa na mensagem. E desenha uma flecha para a pedra angular e as eras e escreve: fé de rapto é igual na culminação final. Em cima escreve também a culminação final. Vejam, ela que é a noiva, está pronta para golpear, pegar essa culminação final. E escreve no Quinto Elias. Continua dizendo, ao redor dessa palavra, será que se materializará essa transformação ou glorificação para os crentes em Cristo que estiverem vivos e para os que morreram ao redor da palavra que eles receberam em seu tempo? E depois também eles estarão vendo desde a sexta dimensão tudo o que estará acontecendo no corpo místico de Cristo. E na página 6a, parágrafo 63 diz, eu creio que está chegando o tempo onde reticências. Paulo disse, ali onde há profecias, estas falharão. Onde há línguas, essas cessarão. Eu creio que está chegando o tempo quando os santos se reunirão e um espírito de amor cairá sobre a audiência e toda pessoa que estiver ali, tudo que estiver incorreto será tirado. Vejam. Isso vai com a que ele diz, me dê uma igreja pura, porque sempre citamos essa parte, e também diz que o pecado não entrará, ou seja, que tudo está sendo tirado, para que essa grande vitória no amor divino seja uma realidade em breve no meio da igreja. Tudo que estiver mal será tirado. Será uma presença tal do Espírito Santo. Eu creio que os dons são maravilhosos e os necessitamos e os respeitamos. Mas creio que o tempo está chegando quando será sobre um nível mais alto que isso. Depois que todas essas coisas são tiradas, aquilo que é amor durará para sempre. E ele escreve amor divino e uma pedra angular, onde também diz nível mais alto aí que ele sublinha para a pedra angular e escreve amor divino. Vem, é o amor de Deus. Nós unicamente estaremos em pé pregando ou falando assim, e o amor se assentará sobre o edifício. E escreve fé de rapto, quando vier o que é perfeito, é igual amor. E escreve embaixo o amor divino, os dons serão tirados. E essa é a grande vitória no amor divino, que será uma realidade no cumprimento da visão da carpa. E vejam que ali havia, quando foi mostrado pelo anjo, havia pregação. E aqui está nos dizendo que quando estivermos em pé pregando, ou falando, o amor se assentará sobre o edifício, porque será a grande vitória no amor divino. E há um escrito que ele tinha colocado, se conseguirmos, onde ele diz
A vitória será no quartinho ou o amor divino? Será a grande vitória no quartinho, algo assim. Já tínhamos lido. Porque ele escreve. Deja ver esa. Vamos ver a la 880. 880. Vamos ver. E isso será conhecido pela igreja de hoje e a igreja vindoura. Ele escreve a igreja de hoje e escreve e desenha a pedra de baixo, ou seja, a parte de baixo das eras. E a sétima era. E quando diz a igreja vindoura, desenha uma pedra angular. Se Deus empurra um homem por um tubo, ele não se move até que Deus diz, é que não há fé conectada com isso. É Deus empurrando-te a algo, até golpear, ele diz ali, até golpear essa última culminação. Como fez Moisés ali, quando lhe apareceu na sarça, ardendo, o pilar de fogo. É Deus empurrando-te, te empurrando a algo. E isso levanta teu ministério a um lugar onde ninguém pode falar uma palavra contra ele. Mas daqui em diante, deixe-me te falar primeiro com o nome do Senhor, antes que ouças, porque tenho que ir por fé. Ele escreve com o nome do Senhor. Tenho que fazê-lo por fé, mesmo que eu creia que estiver correto ou incorreto, ou o que for, Deus escolhe o melhor e depois o faço. E provavelmente, se isso mesmo é uma tremenda coisa que virá a acontecer, e acontecerá, uma tremenda vitória no amor divino. E este é o verbo antes do advérbio. Este é o amor divino que é Deus. Vem vocês? E é necessário o amor de Deus que tire na frente da linha e coloque na brecha pelas pessoas. E escreve uma pedra angular e escreve amor. Mas ainda aqui não é o lugar onde ele escreve a vitória no amor no quartinho, no amor divino no quartinho. Mas depois podemos conseguir para outra ocasião, porque foi um escrito dele. Veja se uma grande porção do céu te espera. Creio que neste extrato pode ser que esteja. Vamos ver a 464. Esta é. Diz, porque tu escolheste o caminho estreito. Essa é a página 54, parágrafo 464. Porque tu escolheste o caminho estreito, a via mais difícil, tu andou em tua própria escolha. Agora este homem, agora vigie como está escrito. Vocês veem que está escrito em palavras estrangeiras. Tu escolheste, tomaste a decisão correta e precisa, e ela é minha via. Bendito Deus. Ela é minha via. Ele disse, por causa dessa decisão tão importante, uma porção enorme do céu te espera. Ele nunca tinha ouvido sobre a visão. Vem vocês? Vocês se recordam a visão? Uma porção enorme do céu te espera. Que decisão tão gloriosa tu tomaste. Vem? E isto em si mesmo. Agora, aqui está. Daqui em diante eu não entendo. Isto em si mesmo é isso. Parênteses grandes ao redor disso. O qual dará e fará vir passar a vitória tremenda no amor divino. Não sei o que isso significa. Isto virá a acontecer, talvez na pequena carpa.
y e escreve 12 por 20. 12 por 20. Y escribe una piedra E escreve angular, uma pedra angular y escribe amor. e escreve amor. Talvez en la carpa Talvez pequeña, na carpa pequena, uno de estos na tenda días, pequena, desses dias, puesta allá atrás, colocado lá atrás, colocado ou seja, allí, colocado ali, él lo hará notorio. ele o tornará Y escribe, notório. carpa Escreve, pequeña es igual carpa pequena é igual amor divino. amor divino. Pero vean, Mas no vejam, me recuerdo eu si não lo me habíamos lembro leído se así. tínhamos lido assim. Las medidas también. A medida também? Vean Vejam como ele ali identifica esse lugar como uma carpa, uma pequena tenda. Aí Aí embaixo também escreve a carpa pequena, a tremenda vitória no amor divino. Isso escreve embaixo. Mas cada vez que repassamos, é algo tão glorioso o que Deus está nos dando neste tempo e vê-lo e viver. No tempo, ser parte de toda essa escritura sendo cumprida, materializada, vivificada, sendo cumprida em nosso meio. Não há palavras para agradecer a Deus que, entre tantos seres humanos, de todas as eras, de todos os tempos, que nós estejamos palpando o que até o irmão Branham dizia: se eu consigo me estender e agarrar, e ele não pôde. E nós podemos ver, podemos palpá-lo, podemos até ser parte disso. E você dirá, mas como eu vou ser parte disso? Porque você é parte dessa grande teofania. Portanto, tudo que Deus estará fazendo ali, nesse momento onde vai ocorrer a ressurreição, aí vamos nos unir, fundir com esse pilar de fogo. Por isso ele nos dizia, quando esse aperto, essa perseguição vier, não te assuste. Há uma luz, vem? Tudo desemboca em Deus, na luz, na Shequina, na coluna de fogo, a qual vamos entrar. E Ele nos raptará, nos levará assim à ceia das bodas do Cordeiro. O mistério da transformação e o arrebatamento dos escolhidos de Deus, ou seja, de você e de mim. Ou seja, que podemos com propriedade nos identificar conosco, os escolhidos de Deus. Nos colocamos em pé, por favor, e assim deixamos nesse tema o mistério da transformação e o arrebatamento dos escolhidos de Deus. O nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.